Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. O texto Sabendo Usar Não Vai Faltar. Quando a energia elétrica era farta no Brasil, havia desperdício e consumo desnecessário. Em 2001, o governo foi obrigado a implementar medidas de racionamento do consumo de energia devido à longa estiagem que levou à queda do nível de água dos reservatórios. Não existe reserva de energia elétrica. Ela é produzida de acordo com a necessidade de consumo. São as matérias-primas que podem ser reservadas, represando-se a água, por exemplo. Educar é também ensinar a usar racionalmente a energia elétrica. Em 2000, cada pessoa gastava em média 50 litros de água potável por dia. Se essa quantidade for mantida em 2030, faltará água potável no mundo para tanta gente. Lavar com esguicho a calçada de casa? Nem pensar. Durante muito tempo, quem tinha informação detinha poder. Hoje, na internet, há desperdício de informações. Agora tem poder quem sabe utilizar bem as informações. Portanto, educar significa ensinar a lidar com o que já se tem, evitando desperdícios e criando a consciência da suficiência para ter uma excelente qualidade de vida. É como diz a sábia campanha, sabendo usar, não vai faltar. Quantas ordens dos pais aos filhos são descumpridas? O que acontece aos filhos desobedientes? A melhor maneira de perder a autoridade é dar uma ordem que não será cumprida. Esse processo começa na mais tenra idade, quando a criança desobedece aos nãos dos pais. Quantos nãos os pais dizem num dia, numa semana, durante a infância dos filhos? São muitos, mas muito mesmo. Destes, a quanto as crianças realmente obedeceram? Todos os demais expressam desperdício do não. Para recuperar a autoridade essencial à educação, é importante compreender a psicodinâmica da desobediência do não e, a partir daí, buscar a modificação. Antes de proibir, é preciso analisar a situação. O filho corre grave risco de vida? Ser atropelado, brincar com armas, cair perigosamente, pôr na boca produtos tóxicos e venenos, querer acariciar cão bravo e rosnando, deve ser parado com um não forte e incisivo, num grito, enquanto se faz a contenção corporal no braço, na camisa onde se conseguir pegar. É uma emergência, portanto, esse deve ser um não proibitivo sem acordos. O risco de vida é baixo. Brigas sem armas entre irmãos, abuso de jogos, brinquedos, esportes, situações perigosas, radicais ou violentas. O não também deve ser muito claro e firme, em voz alta, mas sem gritos. Geralmente cabe um acordo e não é emergencial. Significa pare ou cuidado com isso para não se machucar. O filho infringe normas locais em ambientes que requerem comportamento adequado. Fura filas, não para quieto, grita, mexe no que não deve, faz bagunça, incomoda outras pessoas, provoca crianças ou animais de estimação dos outros. O filho atrapalha ou incomoda pessoas que precisam se concentrar. Então, o pai e a mãe devem refletir. Se dizem ou não, muito mais por motivos pessoais, impaciência, falta de tempo, desinteresse, preguiça para agradar as visitas, que para educar o filho. Se é realmente necessário dizer não, pois se falta com convicção e ele predispõe à desobediência. A criança que desrespeita o não da mãe ou do pai tende a desrespeitar o não de outras pessoas. Além do mais, desenvolve a incapacidade de se controlar. Isto é, não consegue dizer não a si mesma. A criança que costuma desacatar o não torna-se voluntariosa, impulsiva, instável, imediatista, intolerante, prejudicando os outros e também a si mesma. Sua personalidade fica tão frágil que não suporta ser contrariada. Daí, insistir, teimar, fazer birras e chantagens para conseguir o que quer. É uma criança infeliz, pois nunca fica satisfeita. Despreza logo o que custou tanto a conseguir, o brinquedo que ela mais queria na vida é jogado fora sem remorso. Em seguida, volta a usar o esquema que todos conhecem para obter o outro sonho de vida. É assim que os pais criam as criancinhas, que depois se transformam em aborrecentes, não só em casa, mas também na escola e na sociedade. Então, sabendo usar, não vai faltar, também diz a respeito do não. Não é só na gente ter que conter os gastos, né, econômico, financeiro, água, luz, usar com racionalidade alimentos, não é só isso. A questão do não também tem que saber usar, né? Senão vai faltar na hora que a gente precisa. Se tudo que a gente vê a criança fazendo, a gente dá um grito e fala não, ela vai ficar
sem vergonha. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, falei assim, teve um dia que eu fui bater na bunda do meu filho com chinelo, que eu sempre dou uma chinelada na bunda dele quando ele fazia alguma coisa de errado, né? Ele virou pra mim e falou, pode bater, né? Você não vai bater, não? Eu falei, ué, já acostumou, né? Então, o não pode ser aquele não exagerado. Porque se a gente dá não pra tudo, a criança chega uma hora que ela fala assim, falando ou não falando, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu já tô acostumado com o não dela. Se grita, já tô acostumado com o grito dela. Então, aqui ele coloca pra gente o quê? Quando o pai e a mãe tiver que dar um grito, é por uma emergência, é algo que coloca a criança em risco total. Aí vai atravessar uma rua, a criança soltou da mão e foi, não, dá aquele grito e puxa ela de volta, nem que seja pela roupa, pelo braço. É emergencial, mas se eu fizer isso a todo instante, para qualquer situação, ele não vai saber discernir quando aquilo ali é realmente grave, porque toda vez você faz da mesma forma. Quando você fizer um não com um grito ou com o extremismo de ter que puxar pelo braço, pela roupa, ele vai saber que aquilo é grave, que ele realmente não tem que fazer. Então, isso é só em alguns casos graves. Quando você disser um não mais bravo, mais firme com ele, ele sabe que aquilo ali ele corre o risco de apanhar, ele corre o risco de se machucar, ele sabe que é o meio termo, né? Quando você vê que ele tá brincando, enchendo o saco das pessoas, perturbando um cachorro, você vai falar, ó, não pode, hein? Não pode, o cachorro vai te morder. Ele já sabe que é um não brando, mas ele sabe também que vai sofrer as consequências se ele continuar. Então, a gente tem o sinal vermelho, o amarelo e o verde, né? Na faixa dos nãos aí. A criança sabe quando é muito grave, ela sabe quando não é tão grave, mas que ela pode ter consequência, e ela sabe daquele outro que é mais brando e tal, que ele vai te testar mais algumas vezes, até você pegar e colocar ele do lado mais firme e falar, não, não quero, não pode. Aí ele vai entender que aquele não do meio é para ele tomar cuidado, né? Então, nós vamos dando alertas, a gente vai dando dicas e a gente finaliza isso. Quando um dia que você falar mais exaltado com ele, ele vai falar, agora eu passei dos limites, agora o bicho pegou. Agora tem mãe, tem pai, que tudo já dá grito, tudo já reza o sermão. Ele vai acostumando com seus sermões, ele vai acostumando com seus gritos, ele acostuma até com tapa. Como eu falei, meu filho chegou uma hora que eu fui dar o tapa na bunda, ué, sério, eu briguei com ele, tudo, ele falou assim, e hoje você não vai me bater na bunda, mãe? Ele era pequenininho e já estava mal acostumado, porque tudo eu falava para ele, faz isso, faz aquilo, não fez, não, então toma, uma chinelada na bunda. Não é que eu vivia espancando meu filho, não, mas ele entendeu que aquele chinelado ali é o não máximo, né? Mas mesmo eu fazendo isso uma vez ou outra, ele ficou mal acostumado. Então a gente se acostuma. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou, nossa, a gente se acostuma com tudo. Quando a mãe deixa de bater na gente, a gente sente falta. Isso a gente falando daquela década de 80, né? Que a mãe batia na gente só da gente olhar. Então, nós temos que ter o cuidado para não desperdiçar alguns comandos. Porque se a gente desperdiçar esses comandos, vai faltar na hora certa. Né? Na sala de aula, nunca coloquei a mão em aluno. Mas quando eu chegava no extremo, que nem aconteceu aqui no Village, foi minha primeira escola de projeto que eu trabalhei. Eu me inscrevi num projeto do Estado que era recuperação de férias. Eu cheguei dentro da sala de aula, só tinha aluno de 14 anos, 12 anos, onde deveria ter 9, 10 anos, era um molecada tudo de idade avançada. Quando eu entrei na sala para dar o primeiro dia de aula, bom dia. Ninguém olhou na minha cara, tinha moleque sentado na carteira virado de costa. Moleque que estava xingando até a última geração do outro, falando um monte de palavrão. Aí bom dia, a professora já está na sala, dá para sentar? Ninguém me ouviu, porque a fala deles era maior, a ignorância deles, eles se desfazendo de mim. Falei, é assim, peraí. Fui lá, não tô falando que a minha atitude é certa, hein, mas eu fiz isso e deu certo. Cheguei lá na porta, pá, conforme eu bati na porta, falei, agora sim, pode sentar todo mundo e bom dia. A professora está na sala, eu vou dar aula. E que eu saiba, todos vocês são de idade avançada, ou seja, eu não preciso de vocês, quem precisa de mim são vocês. Então senta, presta atenção, porque eu tô aqui para ensinar, não tô aqui para fazer bagunça como vocês estão fazendo, não. Então a minha postura mais rígida, mais dura, fez com que eles entendessem o quê? Essa daí é meia doida, né? Essa professora aí não é normal, porque as outras a gente já conseguiu expulsar daqui. Eu já tinha visto a ficha dos moleques, era todo moleque que cabulava a aula, moleque que tinha tido problema com direção, não tinha nada de santo na sala, não tinha nenhuma criança ali que falasse, não, vai ficar traumatizada com o tapa da professora na porta, né? Todos eles eram terríveis.
Era a recuperação de férias, era aquela turma que o governo quer que aprova de qualquer jeito, porque tá ali só perturbando. Então faz a recuperação de férias, que é para dar nota para eles, fingir que eles aprenderam e eles passam para o outro ano. E veio cair na mão da professora errada, né? Porque eu não sou de aprovar se o cara não tiver merecimento. Tanto é que era uma turma de 30, 35 alunos e muitos deles ficaram retidos mesmo. Eu me documentei durante aquele um mês, era um mês só. O mês de janeiro inteiro era de aula. Eu me documentei o mês inteiro. A única coisa que eu consegui fazer essa molecada aprender é ter bom comportamento. Eles pegavam com buquinha de sopa, de doce, eles jogavam dentro da privada da escola. Aí a merendeira me chamou, falou, professora, eu vi que a senhora é um pouco mais rígida com seus alunos, tudo, e eles estão agora começando a fazer fila, eles entravam aqui correndo, derrubando vaso, agora eu tô vendo que eles estão fazendo fila para entrar, fila para vir na hora do recreio, mas eu vou te contar uma coisa, até as cumbuquinhas eles jogam dentro da privada. Aí eu, com aquele jeitão mais duro, né, sargentona, entrei na sala e falei para eles, escuta, eu tô sabendo que vocês estão jogando cumbuquinha de comida lá dentro da privada da escola, pois se eu pegar cumbuquinha lá, mesmo que seja aluno de outra sala, eu vou fazer vocês pegarem. Vocês vão lavar e vocês vão comer nela, entenderam? Então, quando você faz assim, eu já vou falar de novo, hein? O que eu fiz. Não tô falando que o professor tem que fazer igual. Vai depois entrar na minha e se dá mal e fala, foi a doida da Patrícia que ensinou. Não tô ensinando ninguém a fazer isso, mas tô falando que eu fiz. E deu certo. Eu apavorei a molecada nunca mais colocou cumbuquinha lá dentro da privada. Eles acabam acreditando, né? Não é que eu ia fazer aquilo, mas eles acabam acreditando que a gente vai fazer, quando a gente pulso mais firme. Aí, quando eles melhoravam um pouco o comportamento, eu levava chá para a sala de aula, eu levava bolacha, então eu ia mordendo e assoprando, né? Mordendo e assoprando. Eu ia dando de um lado e do outro, carinho e bronca, carinho e bronca. Então eles não ficaram mal acostumados com a minha rigidez. Teve um dia, logo no começo, cheguei na sala e as palavras eram de baixo calão de tudo que vocês podem imaginar. Eles falam palavrão um com o outro e vai para esse lugar, vai para aquele, a sua mãe, não sei o quê. Eu catei um monte de produto de limpeza, rotulei eles com os palavrões. Esse daqui vai para aquele lugar, esse aqui vai, né? Coloquei cada produto, coloquei um palavrão. Coloquei em cima da minha mesa. Falei, vocês não sabem ler, vou ler para vocês. 14 anos, que vergonha, não sabe ler, mas eu vou ler para vocês. Tá vendo? Isso aqui tá escrito isso, esse produto tá escrito isso, tal, tal, tal. Se você falar tal palavra, eu vou pegar esse produto aqui e vou limpar sua boca. Lógico que eu não ia fazer um troço desse, mas eles acreditam. E deu certo. Aí, opa, vamos parar de falar palavrão, porque senão a professora vai enfiar aquele negócio na boca da gente. Isso tá certo no meu comportamento? Não é um comportamento pedagógico, correto. A gente não aprende isso na faculdade. Mas o apavoramento que eu fiz uma vez só. Coloquei em cima da mesa e falei, ó, tá aqui. Se falar palavrão, vai engolir esse troço aqui. Eu vou limpar a sua boca com isso aqui. Então, algumas coisas que eu fazia que era extremo, acabaram contendo aquela selvageria. Porque eu tinha aluno selvagem, drogado, que já roubava. Gente, é estilo Fundação Casa, vamos lá. A turma que eu tinha. Não tinha nenhum aluno ali que vocês pudessem falar para mim assim, ai, não vai atingir aquele que está ali para estudar? Porque nenhum deles estavam ali para estudar. Todos ali estavam para passar de ano, para conseguir o documento para passar de ano. E grande parte ficaram retidos, porque não fizeram as atividades, porque não se desenvolveram o que tinha que aprender em 4 anos do fundamental. Naquela época era 4ª série, não era ano, né? Eles tinham 4 anos para aprender, não aprenderam, vão aprender em um mês. É absurdo isso que o governo faz. E tem professor que entra, eu tô aqui só para ganhar o meu, porque a gente ganhava. E tem professor que falava, eu tô aqui para ganhar o meu, eles não aprenderam, não vão aprender mais não, e não é problema meu. Sabe aquela história que o professor sempre fala, o problema não é meu? Mas é meu sim. Se eu aprovasse aqueles 30, 35 alunos, são 30, 35 alunos que um dia vai ser médico, já pensou? Se o governo continuar aprovando, vira médico e depois vai cuidar de mim. E vai cuidar como? Um ser analfabeto daquele? Não dá. Então, a nossa responsabilidade enquanto professor é muito grande. Só pode aprovar se tem condições de aprovar. Se não tem, não pode. E a gente tem meios para não aprovar. Essa história de aprovação automática é fachada. Nós temos condições de reprovar, sim. Documenta seu aluno. Tenha todos os trabalhos dele na mão. O cara deixou a folha em branco. Pega a folha com o nome dele e escreve embaixo. Tal dia eu apliquei tal prova, tal trabalho, o aluno não fez. Ou então tira a foto, não pode mostrar o rosto do aluno, né? Coloca um bonequinho na cara dele lá na hora da foto.
Mas tira a foto dele fazendo atividade. Filma ele fazendo atividade. Só não pode mostrar a cara do aluno. Mas as atividades, tudo você pode. É um documento seu. Só que você não pode ficar expondo depois. Se depois a secretaria vier querer saber se o aluno está retido ou não e por quê, você mostra o vídeo, você mostra a foto, você mostra o trabalho. Ó, tá aqui. O aluno não faz nada. Eu mandei fazer, ele estava de costa o tempo todo. Entenderam? Se documentem, mas tem professor que não faz isso. Dá muito trabalho. O que eu mais escuto de professor, dá muito trabalho. Para que tanto trabalho? Depois o governo vai aprovar. Não aprova não. Chama a mãe, chama o pai. Eu chamei, dentro desse um mês eu chamei as mães. Eu tinha que ficar período integral com eles, das 7 da manhã às 5 da tarde. Na hora do almoço, eu sacrifiquei o meu almoço, não comi naquele dia, chamei os pais, falei, vem cá. Metade dos pais apareceram, porque a outra metade é largada. Se a criança é largada, a gente já tem ideia que os pais também são, né? É um reflexo do que vem em casa. Criança é reflexo do que vem em casa. Depois que se torna adulto, ele vai mudar o rumo dele, mas criança não. Criança é reflexo do que acontece em casa. É igualzinho que a criança é o que a casa dele é. Metade dos pais apareceram. A metade foi aprovada. Porque eu virei para eles e falei, pais, peguem pesado, me ajuda com essas crianças. Vocês precisam chegar em casa, sentar com eles e me ajudar. Eles têm que fazer tarefa, eles têm que aprender, nem que seja o mínimo do mínimo, sílabas simples, eles precisam entender, para que eu tenha mínimo de condição de aprovar. Alguns pais que foram nessa reunião me ajudaram e as crianças foram aprovadas. E a outra turma de pais que estavam lá, ficaram conscientes de que eles precisavam ficar reprovados. Eles fizeram um papel no final do ano. Eu, fulano de tal, Maria José da Silva, mãe do José Carlos da Silva, autorizo a professora a reprovar meu filho. Pum, e assina embaixo e coloca a data. Acabou. Se a mãe quer que o filho fique reprovado, ninguém pode ir contra isso. Mas são atitudes de professor e de mãe que é uma vez só, né? Não pode se arrepender. A gente tem que fazer para o filho não ficar mal acostumado. É fazer uma vez só, tá vendo? Você não estudou, agora você vai ficar reprovado. Porque essas criaturas que eu peguei lá na 4ª série já foram aprovadas na 1ª, 2ª, na 3ª, sem saber nada. Fizeram a 4ª série sem saber nada. Aí chegou na 4ª e foram tiveram a grande ideia de deixar eles nesse projeto, que era para aprovar também. Isso foi no ano 2000, por aí. 1999, 2000, por aí. E acontece nos dias de hoje. O governo, quando vê que está muito cheio de aluno reprovado, eles fazem essa recuperação de férias, que é para poder aprovar a criançada. E nós não temos que aprovar, não. Não sabe, fica, até aprender. Porque eles vão continuar indo para frente. O perigo está lá na frente. Se vira um policial, se vira um professor, já pensou? Se vira um engenheiro, é tudo profissão super necessária com conhecimento. O cara não tem. Como é que ele vai atuar? Vai ser uma porcaria de profissional. Então eu fico pensando no profissional no futuro, não é naquela criança naquele momento. Eu fico imaginando lá na frente o que vai acontecer. Então a gente tem que reprovar sim. A gente não pode desperdiçar, né, a torto e direito. Ah, não fui com a cara daquele aluno, aquele ali, a mãe dele é assim, então é coisa pessoal. Isso já aconteceu na educação. O professor fica retendo porque não vai com a cara do aluno. Isso não deve existir, tem que ter ética, tem que ter justiça, né? Então, nós não podemos exagerar nessa dose aí. A reprovação é só se realmente não tem condições. É ver aquela criatura como você vê ela no futuro. Que médico aquela criatura vai ser? Que professor aquela criatura vai ser? Então, o pai e a mãe tem que saber dizer não. Quando o pai e a mãe falam, não, você não vai jogar videogame agora, é não. Quando ele fala, eu já mandei desligar isso daí, aí já sabe que o negócio vai esquentar. Sabe aquela história quando a gente estava lá, na época da nossa infância, que a mãe falava, Patrícia, não faz. Aí já era um aviso. Patrícia, eu já falei para não fazer. É o segundo aviso. O terceiro, tome chinelada na bunda. Pronto, agora eu já sei que não é para fazer mesmo. Então é aqui, são esses passos, né? Para educar um filho, são esses passos. O professor não é não. Acabou. Não fica falando não toda hora. Espera o cara te perturbar. Aí você fala, já falei que não. Já fiz os meus combinados no primeiro dia de aula. No primeiro dia eu já falei que não deixo ir no banheiro, não deixo beber água lá fora, não deixo ficar levantando para jogar lixo na lixeira, tem que ter o teu potinho. Já falei que isso, já falei. Agora não falo mais. É não. Acabou. Não vem me pedir. Toda vez que alguém vinha me pedir para ir no banheiro, eu via que a criança vinha apertada.
porque ela sabia que ia receber um não. Então, se vinha na minha mesa é porque realmente estava apertada. Aí aquela eu deixava. E já virava para os outros e falava, tô deixando que tá apertado, hein? Nem vem os outros me pedir também não, que eu não vou deixar. Aguenta aí que na hora do recreio vocês vão. Então, eu já cortava aquela conversa ali, porque quando deixa um, tem que deixar 30. Tenham essa noção. E se você deixa, lá no banheiro, eles estão abaixando a calça e transando dentro do banheiro. Então, a responsabilidade acaba caindo em cima do professor. Porque você deixou o aluno sair. Então, eu não deixo o aluno sair, não. Aí lá dentro do banheiro acontecem coisas que vocês nem imaginam. Então, lá dentro eu não quero. É hora do recreio? Aí é quem está olhando o recreio que vai assumir o BO. Mas se está em horário de aula, quem tem que assumir o BO é o professor. Então, eu não deixava sair da minha sala, não. Não é não. Acabou. Eu já falei que isso pode, isso não pode. Então, acabou. São os meus combinados no primeiro dia de aula. E fica pendurado na parede lá, que depois eu ainda faço um cartaz e falo, não pode isso. Que é para ficar lembrando. Não adianta me pedir que eu não vou deixar. É assim. Agora, se você tudo não, e são coisas, né, do tipo assim, eu não quero que você mastigue chiclete na sala de aula. Mas aí o professor tá mastigando. Ah, professor, mas você tá mastigando. Não, eu sou velho, eu posso. Vocês são criança, não pode. Tá bem justificado isso? Ou então, ó, não pode pegar emprestado. Não pode pegar emprestado. Não pode. Todo mundo tá pegando emprestado e você tá todo dia falando a mesma coisa. Não pode pegar emprestado. Eles já acostumaram com aquele não. E eles continuam emprestando. Então, não pode. Se eu pegar emprestado, eu vou mandar um bilhete para a mãe. Porque a mãe que comprou, ela teve o sacrifício de tirar o dinheiro dela do banco para poder pagar o teu lápis. O outro não. O outro tá esperando você ser besta de ficar dando lápis para ele toda hora. A mãe dele também tem que gastar. Então, eu argumento uma vez só. Se eu ficar toda hora, eu perco aquela criançada. Eles não vão me obedecer. Então, não pode levantar quando vê tem um monte em cima de mim. Tô lá olhando o caderno, tem um monte em cima de mim. Mas eu não falei que não podia levantar? Vai sentar. Eu já vi o professor ficar louco no meio de aluno. Vai, eu já falei para você sentar, Oh, ele ficou besta já. Essas crianças já estão, né? Não conseguem mais te respeitar. Você levanta da mesa e fala, eu não quero ninguém fora do seu lugar. Voltem para o seu lugar agora. E se levantar, eu vou fazer um bilhete e vou mandar para a mãe. Tá me desobedecendo. Pronto, ninguém sai do lugar. O professor e o pai têm que ter essa autoridade de falar não uma vez só. A gente não tem que ficar repetindo, porque senão eles ficam sem vergonha. Se eles ficarem sem vergonha, ninguém segura a gente. Criançada é terrível.